Olá, eu sou o professor Sidney Morbidelli, professor de Direito da disciplina Teoria Geral do Direito Constitucional, e estamos aqui de volta com a segunda parte da nossa primeira aula, primeiro ponto 1, seção 1.1, da Constituição, referente às constituições, que nós temos ali a parte histórica, que foi passada na primeira parte, e agora a gente vai repassar rapidamente as constituições brasileiras e deixando, logicamente, a Constituição de 88 para o decorrer das nossas aulas, e que é o nosso foco principal, mas nós vamos passar por ela também. Então, as constituições brasileiras, nós temos um total de 8 constituições. Eu atribuo também a Constituição de 1969, uma Constituição também, logicamente, outorgada, não foi promulgada, mas foi outorgada pelo governo militar, e aí eu trato ela como uma Constituição, não só como uma emenda, porque eu me filio a essa corrente que nós temos 8 constituições. Eu respeito quem acha isso diferente, e a gente vai conseguindo conviver da melhor forma possível. Portanto, essa segunda parte da nossa aula, ela vai tratar, por exemplo, em primeiro plano, da Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. No caso, é uma Constituição que teve uma vigência relativamente grande, né? Foi a Constituição de maior vigência e que durou um período bastante longo. Foi emendada pelo ato adicional de 1800 e, no caso, 1834, durante o período regencial, para propor mais autonomia às províncias que elas estavam reivindicando, né? Então, é uma emenda que foi cancelada em 1840, logo em seguida foi cancelada. Portanto, de 1824 a 1891, nós tivemos um período bastante longo, 65 anos de vigência da Constituição, da primeira Constituição para a segunda, que nós vamos ver logo em seguida. A Constituição de 1824, ela, após a independência do Brasil, ocorreu aí uma intensa disputa entre as principais forças políticas do poder, Dom Pedro I apoiando o Partido Português, né? Tendo aí uma série de divergências. Em 1823 dissolveu a Assembleia Constituinte Brasileira e no ano seguinte impôs, né, o seu projeto de lei, Dom Pedro I, que tornou nossa primeira Constituição. Então foi bem típico de uma outorga, foi imposta, uma Constituição imposta. Então, o nome do país Império do Brasil, carta outorgada, Estado centralizado, porque nós tínhamos uma monarquia hereditária e constitucional, ficavam os 4 poderes na mão do imperador, executivo, legislativo, judiciário e, logicamente, o do rei, o imperador, por isso que nós tínhamos, no caso, o poder moderador. O mandato de senador era vitalício, alguns dados, né, que nós podemos apontar. E o voto censitário, só para aqueles que tinham dinheiro, para aqueles que eram ricos, e em 2 graus, né, eleitores de paróquia e eleitores de província. O Estado era extremamente católico, então era a religião oficial, também, e o modelo externo, monarquia europeia, né, eles buscavam esse modelo para ser implantado e plantavam, e era implantado realmente no Brasil. Logo em seguida, a segunda Constituição, 1891, nós tivemos aí, logo em seguida, 65 anos após, né, nós tivemos aí essa Constituição, e ela foi promulgada, uma carta mais com uma participação do povo, digamos, entre aspas ali, né? Nós tivemos o nome do país Estados Unidos do Brasil, como nome, a carta promulgada feita legalmente pelo Estado Federativo, República Presidencialista, nós não tínhamos mais o nome Império, e não tinha mais o rei, a figura de rei. Então, nós tínhamos o extinto poder moderador, portanto, os 3 poderes eram poderes já identificados de forma isolada também, cada um tinha a sua autonomia. E o Estado passou a ser laico, isso é importante.
O modelo externo dessa Constituição foi pego da Constituição norte-americana, né? A terceira Constituição de 1934, ela já teve aí uma influência mais alemã, e aí nós tivemos ainda o nome do país como Estados Unidos do Brasil. Ela tem aí uma reforma bastante interessante, porque nós tivemos uma reforma eleitoral, nós tivemos inserções dos direitos sociais e econômicos por causa, como eu disse, da Constituição Alemã de Weimar, né? E nós tivemos ali as questões atinentes à era Vargas, né? O primeiro presidente era o Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, ele fez aí a sua revolução em 32, após a derrota da revolução em 32, né, em que São Paulo, no caso, acaba ganhando essa revolução, né, após a derrota da revolução, após a derrota da Revolução Constitucional em 1932 em São Paulo, é que foi eleita a Assembleia Constituinte, que redigiu a nova Constituição de 1934. Portanto, nós temos ali as questões bem importantes sendo tratadas aí do direito social e econômico, em que nós tivemos essa era, né, nova da Constituição, mas ela dura muito pouco tempo. É uma Constituição que de 34 ela já pula para 37, a nossa quarta Constituição. Pode-se dizer que nós tivemos ali uma situação bastante temerária nesse caso, porque ela foi outorgada, foi imposta, né? E é uma Constituição que ela é tida como a polaca, por ser uma Constituição bastante rígida, bastante austera. Nós tínhamos até, inclusive, pena de morte nessa Constituição. Então, tinha ali muitos perigos, muitos vacilos políticos, inclusive. Então, inspirada na Constituição fascista, tá bem? Ela tem ali a sua principal vantagem, digamos, ou pode-se dizer desvantagem para a sociedade, era a perseguição aos opositores. A próxima foi a de 46, pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, nós estávamos ali numa Constituição em que tem aí a queda de Vargas. Getúlio Vargas cai, entra um próximo presidente. Nós tivemos ali uma ligação muito grande, né, com as ordens internacionais, porque o Congresso Nacional, recém-eleito, ele assumiu a tarefa de constituinte, e o nome do país, Estados Unidos do Brasil, ainda permanece, né? É a carta promulgada, feita legalmente, etc., pelo povo, mandado presidencial de 5 anos, quinquênio, tudo mais, tudo sendo dentro da normalidade. A gente teve ali em 1946, depois em 1967. Essa Constituição de 1967 é uma Constituição que surgiu na passagem do governo Castelo Branco para o presidente Costa e Silva. É um período que predomina o autoritarismo, né, e o arbítrio político, né, o livre-arbítrio político somente. Aí nós temos a República Federativa do Brasil, o nome do país muda, né, na Constituição 67, estamos na vigência nós estamos na plena vigência do governo militar. Nós tivemos vários atos institucionais, não atos inconstitucionais, atos institucionais, e os atos complementares do governo militar. Dentro desses atos, nós tivemos grandes reflexos, né, de várias questões atinentes aí à sociedade. Então, isso daí acabou estrangulando bem a sociedade. E, claro, a gente teve aí que se estruturar mediante a Guerra Fria que estava acontecendo nesse período, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, entre outros também, que acabaram aderindo a essa Guerra Fria, e nós tivemos que suportar o governo militar nessa intervenção, essa ditadura, até
final da década de 90, praticamente. Vamos dizer 85, né? Mas até a década de 90 ainda persistia. Até o final, até o início da década de 90, não final da década de 90, e final da década de 80, início da 90. Constituição de 69, que é aquela que nós tratamos como emendão, né? Mas é uma emenda constitucional que ela acaba alterando bastante a Constituição Federal. Ela definitiza, por exemplo, os atos institucionais, o AI-1 principalmente, que determina eleições indiretas para presidente e vice, suspende direitos políticos de qualquer pessoa, bem como aqueles, se for político atuante, e serve inclusive para caçá-lo. O AI-1 falava nesse caso, né, em caso de oposição. AI-2, que finaliza os partidos políticos, ele só institui Arena e MDB, só 2 partidos eram permitidos. E nós temos ali as eleições indiretas, né, para governadores e vices e vice e prefeitos, né? Governador, vice e prefeitos e vice. Estabelece, inclusive, o AI-4, por exemplo, vai estabelecer uma nova carta constitucional da Constituição de 67. Ela estabiliza, ela concretiza, diz que é possível a Carta de 67. Ela praticamente dá aí toda a autonomia, né, da validade a essa Constituição de 67 para a de 69. Fechou o Congresso Nacional, que é o AI-5, ficou por conta do AI-5, Ato Institucional número 5, que fecha o Congresso Nacional em 1968, e aí a gente vê que esse Atos Institucionais ele contava com 12 artigos e trazia mudanças radicais para o Brasil. Bem, características dessa Constituição. A emenda é uma emenda que foi editada quase 3 anos após a anterior, em 17 de outubro de 69, e se caracterizou pela institucionalização desses atos institucionais. Aí entra o período ditatorial, logicamente um período bastante conturbado, não só no Brasil, mas estava em consonância com o mundo, né? Nós tivemos vários atos nesse sentido. Agravamento da crise econômica na década de 80, tudo isso foi contribuindo para que esse sistema ditatorial acabasse o quanto antes. Praticamente prevaleceu até final de 85, tá bem? Nós tivemos essa mudança da Constituição em 88, e em 88 nós tivemos a liberdade, digamos assim, né, de nós termos o privilégio de sermos independentes, né? Literalmente independentes. Então, a redemocratização do Brasil, ela se dá com a Constituição de 88, a nossa última, que prevalece até hoje, e afasta de vez os resquícios do período ditatorial formado, né, que foram incluídos na Constituição inúmeros direitos e garantias para estabelecer realmente a nossa participação na sociedade, os nossos direitos juridicamente reconhecidos. Praticamente nós temos aí a nossa segunda parte da nossa primeira aula sendo finalizada, né? E nós temos ali a Constituição de 88 sendo promulgada pela Assembleia Constituinte, tá? Uma foto bastante divulgada nos meios acadêmicos e políticos. E aí nós temos a nossa Constituição de 88, que tem essas características de Constituição da República Federativa do Brasil, e é uma Constituição bastante democrática. Finalizo aqui, peço que vocês estudem mais essas questões, pois nós temos aqui uma série de pontos importantes que nós vamos retomar no decorrer das nossas outras aulas. Finalizo a segunda parte da primeira aula e agradeço a atenção de todos.